Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Toma esse. Estamos, senhor presidente, iniciando hoje debate sobre o orçamento. Estima a receita e fixa a despesa no estado do Rio de Janeiro. Considerando o período conturbado pelo qual estamos passando, é muito difícil estimar as receitas. Fixar a despesa é fácil, mas estimar as receitas é muito difícil, porque não sabemos das chamadas turbulências pelas quais o nosso país vai passar e o estado do Rio de Janeiro e as demais unidades da federação também vão passar. Estamos diante de uma espécie agora de um chutômetro muito maior. Mas é claro que há alguns objetivos já definidos. Objetivos definidos ou sinalizados pela chamada futura equipe econômica, que já vem sendo selecionada pelo presidente da República eleito. Eu tenho dito que o presidente e o governador foram eleitos para governar. E eles devem, obviamente, apresentar as suas propostas de governo. Aqueles que concordam vão se manifestar favoravelmente, mesmo que não tenham contribuído para a eleição com seus respectivos votos. E aqueles que discordam, obviamente, estarão numa posição contrária. Dois aspectos devem ser considerados. O primeiro é um compromisso cínico com a dívida pública. E nós sabemos que a lei de responsabilidade fiscal é uma grande arapuca, porque a lei de responsabilidade fiscal diz uma coisa óbvia: ninguém pode gastar mais do que ganha. Um governo, obviamente, não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Mas só existe um item que possibilita, não é gastar mais, é gastar muito mais do que se arrecada, que é para o pagamento da dívida pública. O governo federal, na palavra do futuro ministro da Economia, em 2017, pagou de juros e serviços da dívida pública 100 bilhões de dólares em um ano. 100 bilhões de dólares, com o dólar a 3,80, 3,70, são 370 bilhões de reais. Obviamente, por maior que seja o superávit primário, por mais que o governo federal corte despesas, não haverá superávit para pagar um volume tão expressivo de juros e serviços da dívida. O endividamento vai ser crescente. Não existe possibilidade. É preciso, portanto, que haja um debate aprofundado sobre a lei de responsabilidade fiscal.
como essa dívida pública foi constituída, quais são os credores, e ao longo, pelo menos, das 2 últimas décadas, quanto o governo brasileiro já honrou pagando juros e serviços da dívida. Aliás, a auditora fiscal aposentada Maria Lúcia Fattorelli tem percorrido o Brasil, aliás, percorrido até outros países do mundo, falando na auditoria cidadã da dívida pública. Se isso não for feito, não haverá nenhuma possibilidade de qualquer avaliação. Por outro lado, ainda há um outro aspecto que vem sendo alardeado. O Brasil tem que vender ativos. Falo Brasil, os estados também. Vender ativos é o desmonte do Estado. Mas eles chamam agora de desinvestimento. Não falam mais na venda de ativos. E olha que nos últimos 30 anos, o que já houve de venda de ativos é algo assim, de uma dimensão tão grande, que se fosse verdadeira a afirmação de que com a venda de ativos reduz ou quita a dívida pública, já não teríamos, o Brasil já não seria mais um país endividado. Porque existe uma lógica: quanto mais desmonta, mais deve. Já há sinalizações aí de aprofundar, vai até criar uma secretaria de privatização. Mas, senhor presidente, veja bem, ainda há um outro aspecto que falam como reforma inadiável para reduzir o déficit público: a reforma da Previdência. Querem entregar a administração da Previdência ao capital financeiro, ceifando direitos, entregando na maior cara de pau a bancos conhecidos, a setores financeiros do mundo e do Brasil, aquilo que será ou que é a poupança do trabalhador e dos servidores públicos. E ainda querem nivelar por baixo. Eu vivi uma época, deputado Jânio Mendes, Vossa Excelência, que está presidindo a sessão, Vossa Excelência é muito jovem, assim como as deputadas presentes, todas jovens. Vou tomar a liberdade de acrescentar jovens e bonitas, sem que isto possa ser considerado um adjetivo desrespeitoso ou alguém interpretar ser uma forma de assédio. Temos que tomar cuidado hoje com aquilo, quando nos referimos, nos dirigimos às mulheres. Mas eu quero dizer que são as deputadas que ainda atenuam um pouco esse ambiente estressado, né, dentro do qual estamos mergulhados. Não com a beleza, mas com a atuação. É preciso, senhor presidente, desmistificar isto. Por quê? Eu sou da época em que o teto da Previdência, 20 salários mínimos, quando o Brasil era pobre. Depois reduziram o teto da Previdência para 10 salários mínimos. Depois 5 salários mínimos. Vem achatando direitos, eliminando direitos e sempre atendendo aos interesses de setores conhecidos, principalmente os grandes bancos, os grandes banqueiros. Agora, todo o esforço está voltado para uma exigência da reforma previdenciária, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência. E eles mentem. É uma situação tão dramática que quanto mais esse modelo de Estado mínimo vai dando errado, mais eles dizem que é preciso privatizar. Aqui no estado do Rio de Janeiro,
entregaram setores públicos à gestão privada. O deputado Dr. Julianelli sabe, a saúde, entregaram a gestão inteira, terceirizaram a gestão inteira. Mas nós aqui nesta casa, quando eu digo nós, falo no Poder Legislativo, que muitos votaram contrariamente. Houve a autorização para a terceirização de todas as atividades públicas, todas, sem nenhuma exceção. Aliás, elas vêm sendo terceirizadas, inclusive no Poder Judiciário, que eles chamam de conciliação. É uma terceirização da justiça. Os acordos, os mediadores de conflito, não só no Executivo. Mas eles deixam de dizer que, na medida em que eles foram terceirizando, eles foram reduzindo o número de contribuintes. As empresas contratam, os novos servidores não recolhem para a Previdência, recolhem para o INSS, quando a empresa recolhe, porque normalmente tem dado golpe também na Previdência. E para capitalizar o Rio Previdência, algumas providências foram tomadas. Eles deixam de dizer que a aposentadoria era honrada com recursos do Tesouro, que o IPERJ antigo, ou IPEG, ou IPS no antigo Estado do Rio, o servidor só contribuía para a pensão e não para a aposentadoria. A aposentadoria era um direito. Com a criação do Rio Previdência, ficou verdadeiramente a obrigação de capitalizar o Rio Previdência para aliviar o Tesouro no pagamento de aposentadorias e pensões. Mas eles não dizem isso. Aliás, um dos gurus hoje da economia do Brasil foi subsecretário de Fazenda aqui, que é o Dr. Paulo Tafner, sem falar do Dr. Joaquim Levy, que vai presidir o BNDES. Ficou aqui de 2007 a 2010 como secretário de Fazenda. Dr. Paulo Tafner aqui, deputado Dr. Julianelli, acredito eu, dentre os parlamentares, também deputado Luiz Paulo. Houve um acompanhamento de perto, aqui que eles chamaram de securitização da dívida. Os débitos já refinanciados no refis anterior, não esse último, com os acordos de pagamento, ele queria fazer a securitização, quase 1 bilhão, para vender por 100 milhões, a quem? Aos bancos. Aliás, nos jornais dessa semana, desses dias atrás, já há insistência da proposta de securitização da dívida. Ao invés da Procuradoria-Geral do Estado e dos órgãos competentes fazerem a cobrança, querem entregar, mais uma vez, as finanças públicas aos banqueiros de sempre. Então, meu querido deputado Jânio Mendes, nós estamos aqui numa situação de probabilidade. Probabilidade. Vai ser possível fixar as despesas com alguma aproximação, mas não é possível estimar a receita. Não é possível. A receita não pode ser estimada considerando a insegurança, a turbulência e as propostas que estão sendo feitas para a economia. Então, ainda há algo trágico. O orçamento não é impositivo, o orçamento é autorizativo. Tudo que constar, aprovado por esta casa, nada, dependendo da vontade do chefe do Poder Executivo, nada será observado. Então, meu querido deputado Jânio Mendes, estamos vivendo uma fase de hipocrisia, de mentira, mas para fazer com que prevaleçam os interesses de sempre, o interesse dos oportunistas, os interesses dos bancos, os interesses do capital financeiro, em detrimento de um modelo de desenvolvimento que incorpore o conteúdo nacional, que a nossa Petrobras possa investir em refinarias, no setor petroquímico e de fertilizantes, que possamos gerar empregos aqui. O Brasil não pode continuar sendo exportador de commodities e importando produtos que essas commodities produzem, geram.
E nós temos que imaginar, e concluo, senhor presidente, e aí me refiro mais ao deputado doutor Julianelli. Não posso acreditar que um presidente da República que seja oriundo dos quadros das Forças Armadas, um presidente da República oriundo do Exército Brasileiro, seja um presidente entreguista. Podemos ter divergências, convergências, mas eu não acredito que o presidente da República vá desonrar o Exército Brasileiro sendo um presidente entreguista. E não ser entreguista significa defender a Previdência Pública, significa defender o orçamento público, significa defender a soberania nacional, defender a Petrobras, ter um modelo de desenvolvimento que aqui gere emprego e distribua a renda. Muito obrigado.